Na tarde de hoje, Deus vem trazer uma palavra para nós, que está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28. E hoje eu quero falar sobre o domínio sobre toda a terra. O domínio sobre toda a terra. Deus deu uma ordem a Adão e Eva. Tem de ter o domínio dos peixes no mar, o domínio sobre as aves no céu e domínio sobre todo animal que se move sobre a terra. Esse domínio que Deus deu é um domínio completo, porque o nosso Deus nunca dá nada incompleto. Nosso Deus dá sempre tudo inteiro. Não vamos ver numa situação em que Ele vai dar algo na metade, vai dar apenas fez um pouco e deixou o resto para nós terminar. Não. Nosso bom Deus, Ele é bom o suficiente para nos dar tudo, o completo, tudo que nós temos para receber, nós recebemos por completo. Desde que nós nos colocamos na posição de receber. Se nós estamos na posição de receber, é claro que Deus vai nos dar tudo por completo. E Adão estava na posição de receber porque ele era uma criatura recém-formada e não tinha absolutamente nada para se apoiar. Então ele confiava totalmente em Deus. Amém? Então pode apontar ali que se nós queremos receber o completo, nós devemos estar totalmente dependentes de Deus. Se nós queremos receber algo completo, nós devemos estar totalmente dependentes de Deus. E quando nós estamos totalmente dependentes de Deus e preparados para receber o completo, nós vamos ter o domínio sobre a terra, que é o tema de hoje. Nós vamos ter o domínio sobre toda a terra. E não há peixe, não há ave, não há animais, vamos ter domínio sobre tudo. E hoje eu vou trazer aqui 3 passos para nós termos o domínio sobre a terra. Então a primeira coisa que nós devemos conseguir, ou devemos fazer para conseguir o domínio total da terra, é o conhecimento, obter conhecimento. E é um dos passos muito importantes para nós conseguir o domínio sobre a terra. Quando nós falamos de domínio sobre a terra, pode ser domínio sobre a família, domínio sobre uma situação que estamos a passar. Por exemplo, estamos numa situação difícil com os nossos pais, nossos filhos, nossos parentes, nossas famílias que querem, estão num problema dramático. Nós precisamos de domínio sobre a situação. Porque só reclama do problema quem não tem domínio. Se você não tiver domínio do problema que você está a enfrentar, você reclama, vai falar, Deus, me abandonaste, é como? Porque você não tem domínio daquela situação. No momento que você tem domínio de qualquer situação, você não vê aquilo como um problema, mas sim como uma solução. Você já não consegue ver mais como um problema, mas sim como uma solução, porque você já tem controle, você se sente grande. Então, esse é o conhecimento. Só se sente medo quando do desconhecido. Só se sente medo do desconhecido. Nós só sentimos medo do desconhecido. Aquilo que nós não sabemos, nós tememos. Se eu entrei num lugar, por exemplo, na escuridão está escuro, nós vamos ter medo. Por quê? Porque não sabemos o que podemos encontrar. Então só se sente medo do desconhecido. Então quando você começa a conhecer, ganhar conhecimento, começar a dar passo, porque quanto mais tempo na escuridão mesmo, quanto mais tempo estamos na escuridão, mais os nossos olhos começam a abrir, começamos a ver as coisas. As pupilas abrem e nós começamos a ver, afinal aí tem cadeirão, afinal aí tem geleira. Então o nosso medo começa a diminuir. Então quanto mais conhecimento nós obtemos, menos medo nós temos de cada situação. Por exemplo, se nós estamos a passar por uma situação grave, é um problema, nós vamos começar a entender, afinal é assim. Vamos começar a dar um passo de cada vez, vamos começar a resolver um problema de cada vez. Vamos começar a orar, vamos começar a resolver. Aí estamos a ganhar conhecimento. E ganhando conhecimento nós estamos a resolver o problema. E o problema passa a ser a solução. Amém? Então, nós devemos obter conhecimento. O conhecimento é o primeiro passo para nós conseguir ter domínio da situação, domínio da terra, domínio de qualquer coisa. Esse é o domínio que Deus vem nos trazer aqui hoje. Amém? A segunda coisa que nós devemos fazer é ação, que está ligada com o conhecimento. Ação, que está ligada com o conhecimento. Primeiro o conhecimento, depois vem a ação. Se nós apenas parar no conhecimento, se nós falar, não, já sei tudo, já sei que essa situação não vai matar, já sei, mas não estás fazendo nada sobre isso, está mal. É a mesma coisa que não fazer nada. É uma coisa que deixar acontecer, vai se tornar um problema. Se nós temos conhecimento daquela situação, ok, tenho conhecimento, sei como é que é, sei como resolver, e nós não partir para a ação logo, nós basicamente não fizemos nada. Mas se nós começar a colocar em ação, começar a agir, se nós estamos a orar, se nós recebemos que para resolver essa situação nós precisamos de orar, fazer jejum e um monte, nós conhecemos. Agora na prática, como vamos praticar? Prática é uma outra coisa. E a primeira é do conhecimento, depois vem prática. Que são duas coisas totalmente diferentes, são duas lutas diferentes. Uma é uma luta para conseguir obter conhecimento, ler, aprender com os mais velhos, aprender. Outra é praticar, fazer tudo o que nós aprendemos. É uma luta também levantar todos os dias, ir correr, fazer exercício, seja orar, seja ir trabalhar todos os dias. Tudo isso se requer na prática.
Então não há domínio sem ter o conhecimento e sem ter ação. Se nós temos apenas o conhecimento, nós nos tornamos o que? Sábios. Um monge. Nos tornamos totalmente sábios, mas apenas estagnados. Alguém sábio é alguém que tem muito conhecimento, mas alguém que obtém resultados tem conhecimento e tem ação. E se você quer ver alguém que tem conhecimento e ação, vendo os resultados que ela tem, que essa pessoa tem. Se essa pessoa está a ter resultados, é porque ela está a fazer e está a aprender. Está a fazer e está a aprender. E quando você está a fazer e está a aprender, você tem total domínio das coisas. E nada nem ninguém pode te impedir. Então, tenha ação e tenha conhecimento para ter domínio de qualquer situação. Amém? O que eu vou dizer agora é algo que me levou muito tempo para descobrir, mas Deus nos pôs a sabedoria de conseguir. A última coisa é o autocontrole. Entre parênteses, põe independência. O autocontrole, entre parênteses, independência. O autocontrole é algo que nós estamos constantemente aprendendo a ter ou a viver. O autocontrole é algo que nós estamos aprendendo constantemente a ter ou a viver. Porque nem todos têm autocontrole. Muita gente não tem autocontrole. Controle emocional, controle financeiro, controle social, principalmente o emocional. Porque muita gente, eu inclusive, às vezes reage mal a certas situações. Nos acontece alguma coisa, ou, por exemplo, bateram o teu filho, o teu irmão ou a tua mãe. O tipo de reação que você é esperada é um tipo emocional. Mas se nós temos o conhecimento da palavra, temos o conhecimento de como reagir e temos o autocontrole, nós vamos reagir de uma certa forma. Então é importante nós manter o controle das nossas emoções. É importante nós manter o controle dos nossos pensamentos. Porque controlando os pensamentos, nós controlamos a emoção. Então o autocontrole nos faz ver que o problema não é assim tão gigante como nós pensávamos. Porque há pessoas que vêm, acontece alguma coisa, bateram no carro, ou partiram a casa, fizeram alguma coisa, e começam logo já a fazer um alarido todo. Contando na vizinha, falar, aconteceu isso. Descontrole emocional. Chama-se descontrole emocional. Quando nós temos autocontrole, nós ficamos calmos. Não, eu sei que Deus vai resolver essa situação. Não, eu sei que tudo vai ser resolvido. E para ter esse autocontrole é preciso isso, é preciso conhecimento. E é preciso agir. Quando você tem um conhecimento que Deus está acima de tudo, nós não vamos precisar de fazer nenhum alarido. Nós vamos ter o autocontrole, a vontade própria de controlar. A vontade própria de controlar o problema que está acontecendo. E a partir desse autocontrole nós ganhamos o domínio. A partir desse autocontrole nós temos domínio da situação. Tudo que vem pode vir embates, pode vir problemas, situações eminentes, acidentes. Tudo o que vai acontecer é que nós vamos entregar tudo na mão de Deus. Vamos falar, Deus, essa situação eu entrego a ti. Eu sei que tu já resolveste. Eu tenho o controle na minha vida e sei que tu já resolveste. E não importa se nós temos problemas financeiros, por exemplo. Se nós temos o autocontrole, se nós temos o conhecimento, se nós temos a ação, estamos a praticar. Você sabe que algum dia você vai sair dessa situação. Você sabe que que está num processo de ser resolvido. E para a resolução, nós precisamos estar todos os dias inseridos dentro desses 3 passos que nós demos. Todos os dias, todos os santos dias. Se você parar por um instante, a oportunidade que veio pode passar na tua frente. Se a oportunidade não te encontrar preparada ou preparado, você vai deixar a oportunidade de passar desse jeito. Então nós precisamos ter domínio sobre qualquer situação. E para ter domínio, nós precisamos ter o pensamento, precisamos ter ação e precisamos ter o autocontrole. Amém? Então vamos investir nisto. Vamos investir. Uma outra coisa que não pode faltar ali é a unção divina. O que é unção? Unção, em breves palavras, pode apontar. A unção é a capacidade que Deus dá no homem ou na mulher. Quando fala homem, já homem e mulher. Unção é a capacidade que Deus dá de fazer as coisas de Deus. Amém? Unção é a capacidade de fazer as coisas de Deus. A capacidade que Deus dá. Porque tem capacidade obtida por nós obtemos a capacidade, e tem capacidade de Deus. Então, se Deus lhe deu uma capacidade que vem dele para fazer a coisa dele, essa é unção. Um exemplo, por exemplo. Se nós falar, por exemplo, sobre as pessoas que curam, o dom de cura, não vai falar dom. Mas aquela pessoa só recebeu esse dom porque ele tem a capacidade de fazer isso.
E se ele tem a capacidade, é porque Deus deu a capacidade. Então isso é a unção. Então se nós ligar os três, vamos usar o conhecimento, temos a ação, estamos a praticar, e temos o autocontrole, juntando com a unção, não há nada nesse mundo, nada, que vai te impedir de ter domínio sobre a terra. Amém? Você vai dominar no trabalho, você vai dominar fora do país, você vai dominar em casa, você vai dominar na igreja, você vai dominar na escola, você vai ter domínio de tudo o que Deus te permitiu ter domínio. O domínio vem a partir da vontade, aquela vontade que você tem de aprender de Deus, de fazer as coisas de Deus. Esse é o domínio. E quando você se coloca na posição, como falamos no princípio, só recebe o completo de Deus quem se põe na posição de dependência. Se você está dependente, totalmente dependente de Deus, Ele vai te dar o completo domínio de tudo. Tudo. Não vai ter nada que você não vai poder fazer. Te lançaram lá no Kwanza Sul, te lançaram no mato, você vai ter domínio. Vais plantar, vais fazer negócios. Te lançaram na cidade, você não conhece ninguém, não tem nenhum link. Deus vai te dar domínio naquela área. Vai vir alguém, vais conhecer pessoas, vais conectar, vais aprender, vais entrar. E esse é o domínio que Deus dá a cada um. Amém? Então tenhamos domínio sobre a terra. Tenhamos domínio. Porque Deus nos deu o domínio da terra. Amém? Amém. Até que a palavra do Senhor. Que Deus nos conceda a graça, nos conceda a bênção e que nós tenhamos a capacidade de receber de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus.